Então nós estamos reestruturando o curso. O ano que vem nós vamos reiniciar com uma estrutura um pouco diferente, mas basicamente tudo aquilo, a primeira parte que eu dei, a segunda parte que a Suzana deu, e agora o módulo 3 que foi o Newton, nós vamos reestruturar e iniciar em 2026 novamente, tá? Deve ser lá para março, né? Para fazer os 11 meses, 11 meses, né? 12. Ok? Obrigado a todos, viu? É isso que eu ia falar. Hoje às 21 horas teremos Dr. Wilson Trindade no nosso podcast. O tema hoje é a doença como caminho, lições do câncer. O câncer é castigo ou lição? O Dr. Wilson Trindade. Sobre a batuta do Newton Júnior, do Silvio e do Sombra, que eu não vou dizer quem é. Sombra é segredo nosso. Bom, então vamos à nossa conversa de hoje, né? Chegamos ao capítulo 13, Ponderações de Vicente. Temos aqui sentados num dos bosques lá do Ministério do Esclarecimento, no Ministério das Comunicações, o nosso amigo Vicente e o nosso amigo André Luiz, né? Estão trocando impressões, como diziam os mais antigos. Então vamos lá. André começa. Não estava farto de lições, mas, para o momento, havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros, né? Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Então devia ser um local bem aprazível, né? Bem gostoso de ficar. André comenta: sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do Espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Então ele falou que não imaginava que tantas responsabilidades pudessem caber aos doutrinadores, aos médiuns, aos trabalhadores da seara espírita. Vicente sorriu e ponderou: você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversação dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? E André responde: não. Localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Nesse mesmo ministério temos a especialização médica, nobres profissionais de medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. Antes de continuar, esse parágrafo já nos fala que a gente fica pensando que a gente estava falando só de médiuns, de facilitadores, palestrantes, doutrinadores, diretores de casa mediúnica, tesoureiros. Eu? Não, eu era tesoureiro. Né? Mas não, todos têm responsabilidades, porque aqui no texto ele está falando sobre as desventuras da maternidade fracassada, das mães que engravidam e não são boas mães, ou acabam doando seus filhos, ou abortam. E também
a preparação à paternidade, porque na maioria das vezes, e ainda mais nessa época, muitos fugiam à paternidade, à responsabilidade da paternidade, né? Porque fazer filho é fácil, né? Cuidar é complicado. E ele começou a tocar também na parte da especialização médica, que era a área tanto de Vicente como de André Luiz. E aí André fala, nesse instante, desculpa, ele, no texto, nesse instante o interrompi observando, entretanto somos médicos e não nos achamos lá. O que ele quer dizer? Pô, eu e você somos médicos, mas nós não estamos no centro de especialização médica, né? E aí Vicente fala, sim, explicou Vicente bondoso, infelizmente para nós ambos caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. Então, o campo da especialização médica, onde ficam os médicos, são os que fracassaram na medicina. Na medicina. Só na medicina. Só na medicina. André Luiz e Vicente não estão lá porque eles fracassaram em tudo. Na medicina talvez não, mas em todas as outras áreas. Se a gente lembrar da história de André Luiz, ele não era um bom marido, não era um pai tão presente assim, né? E na medicina ele, né, só queria saber de atender quem tinha, né? É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Nós lembramos que André Luiz desencarnou como suicida inconsciente por causa da vida que ele levava, né? De bebida, cigarro, promiscuidade, etc, etc. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Olha como eles tratam o que a gente está vivendo aqui. Mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Então, não é só o centro de mensageiros que tem lá, tem muito mais locais onde cada um vai reaprender ou vai tentar entender onde errou, né? Seja na maternidade, paternidade, na medicina, ou os institutos dos administradores ou de espíritos cultos, que são aqueles espíritos que vieram com mais conhecimento e não conseguiram utilizá-lo da melhor forma possível, voltam para corrigir os erros cometidos aqui na Terra. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês prestarem atenção, André Luiz e Vicente passaram por um lugar bem pior, né? Talvez eles estivessem felizes se tivessem ido direto para esses departamentos, porque eles pararam, no caso André Luiz, 8 anos, Vicente eu não lembro agora, no texto ele fala, mas eu não lembro agora quanto tempo ele passou no umbral. Então, para eles foi muito mais complicado, eles tiveram que aprender na dor, no sofrimento. Somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado a zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem o que percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, aí ele fez um longo hiato e continuou, ficou um pouco quieto e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros
um dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Lembram do pai do André? O pai de André Luiz estava nas zonas inferiores, tanto é que a mãe dele ia de vez em quando visitá-lo para ver se conseguia fazer alguma coisa, mas ele ainda estava muito preso a malignas recordações. O que significa prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações? Alguém quer arriscar o que significa isso? Não? Não, calma, gente, um de cada vez. Fica lembrando do que ele fez em remorso. Ele fica lembrando, né, do que ele fez. Ele fez isso com tal pessoa. Não sei o que. Eu podia ter esperado mais uma semana para ele me pagar, mas eu não esperei, e por aí vai. Esse menino merece um 10. Olha lá. Prisioneiros das próprias consciências. Eles estão presos nos erros de recordações malignas, estão presos em recordações malignas, são presos, por isso que a gente sempre fala que umbral é aqui, né? Porque você pode estar no umbral e andando aqui no meio da gente, mas o umbral é um estado de consciência, né? Quantas pessoas vêm a gente falou isso uma vez lá em nosso lar, quantas pessoas frequentam a casa espírita toda segunda-feira, tomam água fluidificada, recebem passe e estão no umbral dos seus próprios pensamentos. Porque uma coisa, como mostrou aquele vídeo, é a pessoa no centro espírita, né? Não, eu varro, eu ajudo, né? Saiu do centro espírita, na primeira esquina, pisaram no pé dele, ou se for motorista e fecharam ele no trânsito, lá se foi toda a doutrina para o bolso. Não adianta nada, né? Não adianta nada, como você já falou, morar no centro espírita, ir todo dia no centro espírita. Não, morar no centro espírita e não levar isso para o dia a dia. Aí você chega, tá no centro espírita à noite, aí você à noite chega em casa, assiste o Chosen e não... Vocês lembram no capítulo anterior, ou foi no anterior, né? Ou no anterior do anterior, que um dos personagens era palestrante espírita, lembra? A Sônia deve lembrar bem, porque ela lembrou de um caso que aconteceu com Marcos, né? Palestrante espírita que ia na casa espírita, fazia palestra, né? Falava de perdão e tudo, e durante o dia não perdoava, cobrava juros abusivos. E a gente falou, né? Que a palavra leva, mas o exemplo arrasta. Completando a frase dele, o espírita que mora na casa espírita, mas vive o seu próprio umbral. Isso, perfeito. E tem vários exemplos, infelizmente. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. Todo mundo sabe o que é bancarrota aqui, né? Bancarrota espiritual é falência, né? Isso. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Tanto é que médico, quando se forma, faz o juramento, né? Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus e proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé às almas. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Eu estava assistindo hoje, eu sempre assisto o capítulo do André Luiz Ruiz, né, do Espírito da Letra, para aprender também muita coisa. E ele usou um exemplo não sei se é um exemplo de alguém que ele conhecia ou de alguém que contou para ele, de um médico que ficava muito bravo quando o paciente dele, depois de uma cura, falava assim: graças a Deus, Deus me curou. Ele falava assim: eu fiz o quê? E eu sou o que aqui? E o que eu fiz? Ele se achava, aliás,
Muitos médicos se acham Deus, né? Infelizmente, muitos médicos se acham Deus. Bem que esse conceito também já mudou bastante, Sim, né? graças Os médicos hoje estão na Associação Médico Espírita. Sim, muitos estão... Várias especialidades, né? Mudando o conceito. Muito Mas bom. ainda temos alguns Ainda temos, né? que são muito arraigados à ciência, né? Presos à ciência. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era a verdade, simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino do Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisso. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna, porque sempre que ele curava, ele falava, vai, não peques mais. Ou várias vezes ele falava, sua fé te curou, né? E muitas das vezes ele perguntava, o que queres que eu faça? Ele não saía curando assim, né? A pessoa procurava ele e falava, o que queres que eu faça? Só 2 casos que eu lembro agora de cabeça de que não teve esse o que queres que eu faça, ou que ele foi atrás da pessoa para curar. A primeira foi a mulher hemorrágica, porque ela tinha tanta fé que ela sabia que simplesmente se tocasse na roupa dele ela se curava, né? E o outro é o centurião, que tinha o filho doente, né? Que o centurião simplesmente pediu a Jesus que salvasse o filho dele, relutou muito, né? E Jesus falava, vamos lá, não, eu sei que daqui, na Bíblia coloca como filho, e é filho, tá? Mas eu não vou dar spoiler, tá? É servo, filho, servo, filho, tá? E ele falou assim, não precisa, porque eu sei que daqui, com uma palavra só, você cura. Na missa tem até uma frase, né? Que agora eu não lembro de cabeça, mas dizei uma palavra e serei salvo, né? É bem isso, né? Foram os 2 momentos que eu lembro de cabeça que ele não teve esse o que queres que eu faça. Engolfara-me, no caso André Luiz falava, engolfara-me, que significa mergulhava, né? Em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tenho um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Nos dias de grandes negócios financeiros, deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante na esfera dos banqueiros comuns. Não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a responsabilidade, atribuíram-lhe a causa da morte física, quando não a esperavam, votando-lhe ódio terrível. Ou seja, muitos dos que morreram na mão dele ficaram com ódio desse médico, porque ele ficava com a cabeça mais pensando nos ganhos do que na saúde dos seus pacientes. E vocês têm aqui, não fosse a proteção espiritual, essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Ou seja, mesmo assim, muitos não morreram porque a espiritualidade estava operando junto com ele, auxiliando ele. Senão, talvez o número de mortes na mão dele talvez fosse até maior. Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, 2 deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro. Ou seja, muitos dos que morreram foi explicado a eles que eles não morreram por falha médica, morreram porque tinham que morrer,
né? Independente do que o médico fizesse, eles desencarnariam. Então muitos deles entenderam e seguiram a vida, digamos assim. Mas 2 não. 2 não conseguiam perdoar o médico. Horrível, exclamei. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Porque a gente acha que a gente é atormentado pelos erros que a gente comete, né? Então, se ele não foi culpado da morte desses 2 adversários, por que eles ainda eram atormentados? Por que ele era atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhe a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criada na mente dessas pobres criaturas, porque, não estando seguro do seu dever, nem tranquilo com a consciência, o nosso amigo julga-se culpado, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Ou seja, era a consciência dele que o culpava, que o que estava deixando ele preso nas zonas umbralinas era a consciência dele. Ele se sentia culpado por ter errado, por ter dado mais importância à questão financeira do que à questão da saúde, da questão de ajudar ao próximo, da caridade e do serviço médico. Então a gente acha que a gente está fazendo tudo correto, né? De uma certa forma. A gente tem que rever, repensar. Será que eu realmente estou agindo do jeito que tem que ser? Será que eu realmente estou agindo dentro do que me propus a fazer? A nossa consciência é o que mais julga, a gente mesmo. Não são os outros, é a nossa própria. É a nossa consciência que nós seremos julgados, né? Quando nós desencarnamos. Quem nos julga? Nós mesmos. Nós mesmos nos julgamos. Porque a gente olha, a gente vai ter a noção do que a gente prometeu, do que a gente se propôs a fazer, e a gente vai olhar o que a gente deixou de fazer. E o pior, o que a gente fez de errado. Todo erro traz fraqueza, e assim sendo, o nosso colega, por enquanto não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes perante a justiça divina. Portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com segurança de fé em Deus e em si mesmos. Então nós temos que trabalhar sempre com fé em Deus e fé em nós mesmos, porque nós sabemos, nós temos as leis divinas dentro de nós mesmos, né? Jesus falou: sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Se tiverdes a fé de um grão de mostarda, podereis tirar essa montanha daqui para lá. Claro que ninguém faz isso, é tudo metafórico, mas significa que nós temos o poder em nossas mãos de fazer o bem para nós mesmos e para o próximo, né? Você tem o poder de ficar no umbral ou sair dele. Sim. Depende depende dos teus pensamentos. Pode ficar 1000 anos no umbral ou ficar uma semana. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova. Santo Agostinho, né, já também nos deu uma ferramenta muito importante, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele narra o que ele fazia à noite antes de dormir, né? Que nós podemos fazer, é uma coisa tão simples, né? Que é passar em revista o nosso dia. E se pudermos, no dia seguinte, corrigir um erro feito no dia anterior, que façamos. É duro? Muito. Que eu já passei por isso algumas vezes. E é bem complicado. É muito complicado. Porque é aquilo que o Newton falou. Você tem que
matar o homem velho. Você tem que assumir que você errou, que você cometeu o erro. Ah, mas não tem mais. Entendeu? Porque o Silvio pode um dia chegar para mim e me ofender de alguma forma. Não é da idoneidade do Silvio, mas como exemplo. Ele pode me ofender de alguma forma, alguma coisa que eu incomodei nele, ele pode chegar para mim e falar assim, eu não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Não... E eu tenho que parar e ficar quieto e falar assim, pensar, será que ele está com a razão? Deixa eu parar para pensar, será que realmente eu fiz isso? Mas normalmente é o que a gente faz, a gente parte para o confronto, né? Quem é você para falar assim comigo? Assim, exclamei, agora compreendo. Onde existe uma falta pode... eu estou falando isso que é para ver se eu presto atenção, tá, gente? Assim, exclamei, né, Suzy? Assim, exclamei, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Quando apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o amigo andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referente ao serviço comum. Então eles agora vão no próximo capítulo, eles vão voltar a Aniceto para ver aonde eles se encaixam no trabalho, né? Chegamos à questão de interpretação do capítulo 13. Eu quero ver se vocês estavam prestando atenção ou vocês estavam em desdobramento. Me tirou até o óculos. Segundo as explicações de Vicente, porque o médico, amigo dele, apesar de não ser culpado pela morte física de 2 pacientes, sofre perseguição nas zonas inferiores. Opção A, porque, embora não tenha causado a morte, criou inimizade e incompreensão devido ao descuido moral e à consciência culpada, tornando-se vulnerável espiritualmente. B, porque mesmo não causando a morte, os pacientes desencarnados tinham forte ligação obsessiva com ele desde vidas anteriores, o que o torna responsável por reajustes inevitáveis. C, porque, ao alcançar prestígio, deixou de exercer a caridade com plena dedicação, tornando-se automaticamente responsável por todos os que desencarnaram em suas cirurgias. E D, porque apesar de sua técnica, cometeu erros médicos involuntários, que geraram culpa e atrairiam os espíritos dos pacientes que acreditavam ter sido prejudicados. E aí? B. Quem acha que é a B aí, levanta a mão. Você falou que é a B, levanta a mão. Quem acha que é a C? Quem acha que é a A? Já. Quem acha que é a D? D de dado. Quem acha que não é nenhuma delas? Porque eu vi que ninguém levantou a mão. Tem gente aí que não levantou a mão, Tem então. gente aí que não levantou a mão para nada. Bom, quem quer arriscar um palpite aí? A B? Para mim é a última. O Arlindo acha que é a B, o A, B, C, D. D. Dona Maria Emília acha que é a A. T, D. Eu acho que dessa vez eu fui bem, né? É a A. Por quê? Ai, Arlindo. Por quê? Olha, prestem atenção para vocês lembrarem. Embora não tenha causado a morte, no texto está lá, ele não causou a morte de ninguém. Criou inimizade e incompreensão devido ao descuido moral e à consciência culpada, tornando-se vulnerável espiritualmente. Por que não é a B? Porque mesmo não causando a morte, os pacientes encarnados tinham forte ligação obsessiva com ele desde vidas anteriores. Não tinha ligação com vidas anteriores. Na C, por que não é a C? Porque ao alcançar prestígio deixou de exercer a caridade com plena dedicação, tornando-se automaticamente responsável por todos. Não, ele não foi responsável pela morte dos desencarnados, de todos, não foi. E a D não é porque, apesar de sua técnica, cometeu esse erro. Ele não cometeu nenhum erro médico, no texto é bem falado, ele não cometeu erro médico, tá? Os que morreram, morreram porque tinham que morrer, e os que não morreram, morreram por auxílio
da espiritualidade. Ele não errou na técnica, só que ele ficava mais pensando em ganhar dinheiro com a profissão do que salvar os pacientes. Foi boa essa, hein? Obrigado para a IA. Então aqui para resumo, né, um quadro para resumir. As reflexões foram no jardim. As explicações de Vicente são voltadas a áreas de trabalho, qualquer trabalho, porque ser pai é trabalho, ser mãe é trabalho, ser médico é trabalho, ser psicólogo é trabalho. E todos esses trabalhos, né, ser tesoureiro do centro espírita é trabalho. Todos esses trabalhos sempre vão te colocar em situações que você vai provar o seu conhecimento do bem. Então, quando você é mãe, quando você é pai, você tem esse trabalho de paternidade e maternidade que não é fácil, não é não, né? Quando você é médico, quando você é doutor da lei, quando você... Qualquer área de atividade é uma área de trabalho para o bem do próximo. Ele também fala sobre testemunha de equívocos, né? De vários que se equivocaram, né? E ele dá o exemplo do médico. O exemplo do amigo, no caso, que foi seduzido pelo dinheiro, descuidado no dever. E a lição central é que não importa a sua tarefa, tente fazer ela da melhor forma possível, ou seja, o dever bem cumprido. A importância do dever bem cumprido e das responsabilidades espirituais, especialmente no exercício da profissão e na vida moral. Por isso que a gente fala, ser espírita não é só dentro do centro espírita, é dentro do seu local de trabalho, na sua casa, na casa dos seus amigos, dos familiares, visitando a sogra, na reunião com seu cunhado. É aí que a gente é provado que a gente é espírita, né? Cumprir o dever com consciência, responsabilidade e fé é o que garante equilíbrio, paz e evolução. E evitar isso pode levar o espírito ao sofrimento e à reparação necessária. A gente não foge da reparação. Então, se a gente puder, que nem disse Santo Agostinho, se nós pudermos reparar os erros ainda aqui, é melhor. Fez algo errado, aquilo está te corroendo. No domingo, por exemplo, vou dar um exemplo. No domingo, por exemplo, de domingo para segunda eu não dormi, não consegui dormir, porque eu fiz algo que me incomodou muito, entendeu? Me incomodou muito. Aí eu tive que anotar num caderninho que eu tenho dos erros cometidos. Eu não consegui dormir porque aquilo me corroeu por dentro, né? No dia seguinte eu dei um jeito de recuperar, de resolver essa questão de alguma forma, porque a pessoa para quem eu agi mal nem me conhece, eu não vou ter que ter como contato com ela, mas ela não precisa saber que eu fiz errado, eu dirigi pensamentos errados a ela. Então, de alguma forma, eu dirigi no dia seguinte. Primeira coisa que eu fiz foi acordar e orar por ela, entendeu? Então é assim, vamos corrigir os nossos erros agora, enquanto dá tempo, porque depois que desencarnar, pode ser mais complicado. Semana que vem nada. Ano que vem. Dia. Ainda não temos uma data. Será informado nas nossas redes sociais. Dia 15, né? Será informado nas nossas redes sociais. Chegaremos ao capítulo 14, ou seja, os preparativos. São os preparativos de André Luiz e Vicente para o trabalho que eles se propõem lá no centro naquela equipe, né, que a Aniceto monta. E aí sim vai ficar legal o livro. Para quem já leu Mensageiros, agora a gente vai no capítulo 14, eu não quero dar spoiler, mas vocês vão entender o que é essa zona umbralina que circula esse planeta que vivemos. Aí vocês vão ter noção. Seja dia 15 mesmo, que é uma quinta-feira. É dia 15, vai estar lá. Acredito que seja. Então possivelmente no dia 15 de janeiro, né, estaremos todos juntos e reunidos novamente, tá bom? Bom Natal a todos, um bom ano novo, e às 21 horas agora teremos o podcast. A gente vai colocar no grupo, né, o link para quem quiser assistir. Já colocou? Então perfeito, tá bom?